A única coisa que você precisa saber para sair das dívidas e ainda reduzir 70% dos juros. Olá, eu sou Carlos Galvão, idealizador do canal Dívida Zero. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui à nossa segunda aula exclusiva da semana do Dívida Zero. Essa é uma série exclusiva de 3 aulas que você vai ter acesso a um conteúdo que pouquíssimas pessoas do Brasil têm acesso e vai transformar você em um endividado a um investidor. Se você ainda não assistiu a aula 1, assista. Tem algum link aqui do lado, você vai ver um quadrinho aula 1, assista, tá ok? E eu tô muito feliz mesmo, porque eu tava lendo todos os comentários, eu olho todos os comentários, tanto aqui quanto lá no grupo do WhatsApp. Eu tô muito feliz, eu tô olhando cada um deles, tô respondendo o máximo que eu consigo. E se você não tá no grupo do WhatsApp ou do Telegram, aqui embaixo tem um link, e entra lá, faça parte de um grupo, tá ok? E é lá que a gente está distribuindo os links das aulas, avisando nas novidades e também abrindo o grupo para algumas interações, tá ok? Então só clicar e participar. Agora vamos para o que interessa. Nessa aula eu vou revelar o segredo, que é o mecanismo que os bancos usam, e abusam de você para deixar você mais endividado, para que eles tenham lucros bilionários. Carlos Galvão, por que é importante essa aula? Porque você conhecendo o mecanismo, você vai saber como parar a sua bola de neve. Então é muito importante, eu quero que você preste muita atenção, anote, preste muita atenção em tudo que eu vou te falar, tá bom? Legal? Então vamos começar aqui, vamos começar com os banqueiros. Os bancos, eles no último trimestre tiveram lucros bilionários. E o que a maioria das pessoas, que estão na dívidas, elas não sabem, elas não entendem como isso funciona, qual o mecanismo por trás disso, tá ok? E eu aprendi como os bancos funcionam e como você faz para parar. E você vem sustentando esses bancos. E o banco não tem prejuízo. Dá uma olhadinha aqui no lucro dos 4 maiores bancos, de 20,5 bi. Olha aqui, você conhece algum banco desse? Talvez sua dívida esteja em algum banco desses aqui. Olha só, E eles aumentaram o lucro. Isso aqui é um lucro. O lucro deles é em um trimestre, em 3 meses. Ou seja, você está tão preocupado em pagar sua dívida que tem alguém ficando bilionário. E por isso, quando eu falei pare-se primeiro, é para que você comece a partir de agora a importar com você mesmo. E você tem que entender como funciona esse mecanismo para que você realmente se importe com a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Então você está tão preocupado com o nome sujo, com tudo aquilo lá, com Serasa, Score, Bacen, o que for, mas você está deixando os bancos bilionários. Legal? Vamos entender como funciona o mecanismo? Eu acho que é muito mais fácil você entender. Esse mecanismo ele começa a partir do momento que você cria a primeira dívida. a primeira bolinha aqui. E a primeira dívida sempre é a isca, O banco dá aquele cartão lá bonito para você, aquele black, aquele cartão prateado, aquele cartão cheio de benefícios e pontos, ou cheque especial. E aí o que acontece? Te dá lá e aí você ganha 3 mil reais e você tem um limite de 5. E você acha que o limite do cartão de crédito, o limite do cheque especial é sua renda. O que acontece é que antes disso você já vem, o banco sabe que a maioria das pessoas funciona assim, que a maioria das pessoas não tem educação financeira, tá? Talvez essa é a causa raiz de muitas questões de dívidas. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente de educação financeira, mas vamos focar aqui no primeiro estágio. E aí, beleza, você vem e acontece que a maioria das pessoas não consegue pagar fatura, compra tudo parcelado, consumo, tudo aquilo que a gente já conhece, tá? E aí, o que acontece? Vem a fatura mínima e você acaba pagando o mínimo. Deixa eu te falar uma coisa, se você pagar o mínimo de um cartão de 5 mil reais, talvez você pague aí uns 300, uns 400, daqui um mês, sua dívida, juros mais multa, comeu o mínimo. Então, primeira dica, não pague o mínimo, ou você pague tudo ou pague nada, tá?
Ou você paga tudo ou paga nada. Mas o que acontece na maioria das pessoas? Acaba pagando o mínimo. Já jogou um dinheiro fora. E aí continua. Você abre o limite tem um rotativo, vem aqui 7 mil juros mais multa. O que acontece? Existe uma regra de rotativo que o banco tem que dar um jeito de parcelar. E ele te oferece um novo empréstimo. Ele fala, olha, se não conseguir pagar esses 7 mil, eu libero o limite para você do cartão, você continua usando. Na verdade, o que ele faz? Ele faz um empréstimo. Você pega um empréstimo, só que agora esse empréstimo é em suaves prestações de 50 parcelas a perder de vista, de R$500, sei lá, né? E aí, essa aí aqui é uma simulação real e você acaba, né, aí colocando R$17 mil. Só a dívida sai de 7 mil para 17 mil quando você prolonga os juros. Ele fala que os juros é menor, mas ele prolonga o prazo. Na hora que você vai calcular, a sua dívida aumenta. Então toma muito cuidado na hora de aceitar uma negociação para ver se sua dívida está aumentando ou não. Sua dívida está aumentando, a negociação é péssima, não importa qual é o juros. Os juros é igual um jogo de mágica. O banco ele é artista, os caras são preparados. O cara que tem lucro de bilhões, o gerente do seu banco é um cara que passa por muitos treinamentos, principalmente treinamentos de persuasão e vendas. Então fica muito ligado nisso. Sua dívida vem aqui no primeiro empréstimo que você faz para salvar o cartão de crédito. Legal? Aí você não vai conseguir pagar. Porque você continuou com os mesmos hábitos. Você não arrumou o que tinha que arrumar. Você não foi lá e corrigiu onde você está o problema, a causa raiz, que é a educação financeira. Você não tem investimento, você não tem fundo de reserva. Você continuou com os mesmos hábitos de consumo. E o que acontece? Você vai realmente se enrolar mais no cartão de crédito. Aí começam as múltiplas dívidas. Você vai estar com aquele empréstimo, não vai conseguir. O banco vai oferecer um refinanciamento. Ou esse refinanciamento lindo, maravilhoso que ele faz, pode ser um consignado, pode ser aí um financiamento atrelado ao seu carro, um financiamento atrelado ao seu imóvel. Aí você deixou esse imóvel de garantia. A sua dívida também vai lá para acaba aumentando. Ele vai pegar tudo isso aqui e refinanciar, bola de neve. Depois ele vai elevar essa dívida até uma hora que você não vai conseguir pagar. Ela pode chegar aí R$76 mil, uma dívida de 5 mil pode chegar em R$76 mil e você não vai pagar, você não vai conseguir honrar, você vai quebrar. Você quebrou, o que o banco faz? Ele vende sua dívida. O banco não tem prejuízo. Guarda bem, banco não tem prejuízo. Ele vende para os escritórios de cobrança e começa aí o seu inferno astral, o seu inferno. Porque a gente de cobrança liga toda hora, liga no seu trabalho, liga pro seu parente, liga pro cara que você foi avalista. E aí você começa no estresse. O que acontece aqui? Essa aqui você está indo pro buraco. Aqui pode piorar um pouco mais, tá? Não quis dramatizar muito não. Você pode, igual eu falei, alienar o seu apartamento, uma dívida de cartão que não tem ordem de execução de penhora. Eu vou te falar um pouquinho das leis. Aqui aí você fica no desespero, com medo e acaba penhorando o seu apartamento, acaba dando de garantia. Você pode pegar a dívida com agiota e etc, tá? Isso tudo, pessoal, sabe por que acontece isso? Por causa da seguinte coisa, né? Uma dívida de 5 mil ela torna 76 mil, acontece por causa de 4 coisas que você tem que entender esse processo. Primeiro são juros abusivos. O banco só cobra juros abusivos, sabe por quê? Porque você pede empréstimo. Simples assim, porque você pede empréstimo. Senão ele não cobrava juros abusivos. Simples assim. Outra coisa é a falta de controle financeiro, falta de educação financeira. Simples assim. Você não tem educação financeira, você vai pegando empréstimo. Você acha que a solução é pegar um dinheiro emprestado e não é. Essa não é a solução, tá? Não é a solução. Você está com foco sempre no correndo atrás do rabo. Outra coisa, falta de conhecimento. Conhecimento das leis, conhecimento dos processos, conhecimento desse mecanismo que eu estou mostrando agora para você, tá? E medo do nome sujo. Você fica com tanto medo do nome sujo. Lembra que a gente falou que o nome sujo é só um cadastro. Você fica com tanto medo que você fica fazendo empréstimo. E você fica tentando preservar seu nome, deixando o banco bilionário, fazendo mais dívidas que você não vai conseguir pagar. E amigo, você vai ficar com o nome sujo de qualquer jeito, indo pro buraco. Tá ok? Me desculpa falar assim. Você tem que enfrentar seus medos.
Você tem que interromper isso aqui. Carlos Galvão, o que eu faço? Não faça novas dívidas, tá? E quanto custa tudo isso? Quanto custa você sair de uma dívida de 5 mil para 76 mil? Você queima dinheiro. E o universo, ele não perdoa quem queima dinheiro. Você não vai conseguir fazer dinheiro, não vai entrar renda. Aí você fala, pô, não entra mais dinheiro, é a crise, é isso, é aquilo. Você vai ficar reclamando porque o universo fala, cara, não vou mandar mais dinheiro para esse cara tá queimando dinheiro, olha o que ele tá fazendo com o dinheiro dele. Então se você não cuida do seu dinheiro, o seu dinheiro não vai cuidar de você, simples assim, tá? E tem o conselho que eu te dou. Qual é o conselho agora? Qual é o conselho? Eu vou te falar uma coisa. Eu sei muito bem que tipo de dívida você deve deixar rolar e que tipo de dívida você pode, você tem que continuar honrando, tá ok? Eu sei. Então eu vou te falar, vou te dar um conselho agora para você seguir isso, e eu falo isso para os desejos. A gente entra em quarentena, 40 dias, não faça novas dívidas. Isso não é a solução, não é a solução. A não ser, se você estiver passando fome, vai na rua, arruma alguma coisa para fazer, troca por um prato de comida. Outro dia eu tava no posto de gasolina, um cara parou, começou a varrer o posto e o dono do posto deu um prato de comida para ele, entendeu? Então se você olha um cara na rua mendigo, ele não tem como pedir empréstimo, ele se vira, ele faz algum bico, ele faz alguma coisa. Então, e não vai lá fazer dívida. E você tá preocupado com score, com o nome sujo, com o nome limpo, com crédito, para quê? Porque é muito facinho para você apertar o botãozinho e ter o dinheirinho na conta, só que esse dinheiro não é seu, o crédito não é sua renda, entendeu? Hoje eu tô te incomodando pelo seguinte motivo: ou você tem educação financeira, ou você vai ficar pobre pelo resto da sua vida. Não tem outra opção, ou você está no 5%, que eu falei da primeira aula, assista a primeira aula, ou você está no 95%. Não tem meio termo, gente. Não tem. Pessoa rica, milionária, não se preocupa com o nome sujo. Aliás, eles não estão preocupados com o score, com nada. Ele se autofinancia. Ele financia os outros. Então você tem que estar nesse lado, você tem que estar preocupado com a sua liberdade financeira. Então, se você quer, a partir de hoje, tá no 5%, a primeira atitude que você vai fazer é não fazer novas dívidas. Não importa o que vai acontecer, tá ok? Beleza? Então vamos lá. Aí eu vou te falar o seguinte, você vai falar, pô, Carlos Galvão, eu já falei na aula 1, dívida não é crime. Quais são os seus direitos? Meus imóveis podem ser penhorados? Não. O imóvel único de família não pode ser penhorado, a não ser que ele seja uma dívida trabalhista, a não ser que seja, por exemplo, esse imóvel você refinanciou uma dívida e colocou como garantia. Esse é um erro que a maioria da galera faz. Não faça isso. Se você está nesse ponto, recebeu essa proposta, não faça, tá? Móveis da residência também não é penhorado. Isso é uma lei, né? É uma lei 8.009. Meu amigo advogado aqui, a gente tem um advogado no Dívida Zero que ajuda as pessoas. Ele que passou isso aí, né? Ele ajuda as pessoas aí. Vestuários, pertences pessoais, também não é penhorado. Livros, meus livros são, aqui para mim, são meus investimentos, né? Livros, cursos, treinamentos que eu tenho. Máquinas e ferramentas que você utiliza para trabalhar, também não, a não ser que esteja alienado, né? Seu carro, celular e tal, né? 40 salários mínimos em investimento. Lembra que eu falo em investir para pagar dívida? Quando você investe longe do seu banco, tá? Longe do seu banco. Pode ter um risco dele fazer um bloqueio de contas, e às vezes ele faz até ilegal, porque ele tem esse domínio. Mas se é em outro banco, ou uma corretora de valores, você, até 40 mil salários mínimos, ele não pode penhorar, entendeu? Então, sabendo disso, dívidas de cartão, dívida de cheque especial, não acontece nada. E ainda você consegue preservar o seu capital, legal? Outra coisa, salário e pensão. Salário não é penhorado, só que muita gente acaba assinando um contrato nesse desespero de limpar nome, por causa de uma dívida de cartão de crédito, cheque especial, acaba pegando um crédito consignado. Aí você está assinando um acordo, né, com a sua empresa, que ele vai descontar, e você está automaticamente reduzindo sua renda. Você está assinando ali, né, falando que você vai ganhar menos, porque parte desse dinheiro vai ser pagar dívidas e juros. Então eu sou totalmente contra crédito consignado. Pô, Carlos Galvão, já estou no crédito consignado. Tem como resolver? Tem como resolver. Mas o salário não é penhorado, a não ser que você faça esse acordo. Aí você mesmo está se auto-sabotando, né? Vamos falar no português claro. Seguro de vida também, se você receber, não é penhorado. E agora, Carlos Galvão, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Como eu te falei, para de cavar o buraco. Para de fazer empréstimo hoje. Para de fazer. Por que é dívida zero, gente? Porque é isso.
você vai parar de fazer. Para parar a bola de neve, você quer saber como parar uma bola de neve, você tem que parar de colocar mais dinheiro. Simples assim, você tem que colocar dinheiro no outro lado da equação. Você tem que colocar o seu dinheiro no fundo de emergência. Se você parar de fazer empréstimo e começar e parar de pagar algumas dívidas, né? Lógico que eu vou te falar que tipo de dívida você pode, que tipo de dívida você não pode deixar de pagar, conhecendo os seus direitos, agora você tem esse conhecimento, você já sabe disso, você vai destinar esse dinheiro para o seu fundo de emergência. Porque se você precisar de um dinheiro, você não precisa se preocupar com score, com nome sujo, com nome limpo, com nada. Você só precisa ter o dinheiro disponível para você a hora que você precisa como emergência. A princípio, depois você vai ser livre financeiramente, você não vai precisar nada disso. Legal? E outra coisa, aqui a única coisa que você precisa saber para no final fechar isso é técnicas de negociação. É a única coisa que você precisa saber para resolver seu problema de dívida hoje. Mas para isso, eu vou te falar uma coisa. Para você conseguir reduzir em até 70%, você precisa preparar o terreno. E eu vou te falar algumas coisas também, alguns segredos dos bancos que eu descobri. Os bancos não... vou falar bem baixinho, tá? Os bancos não negociam com quem está pagando em dia. Ou seja, o banco só negocia com quem está inadimplente. Escreve isso aí, tá? Escreve isso aí. Se você deixar de pagar, ele vai abrir, primeiro vai pressionar, depois ele tem que vender sua dívida. E o banco não reporta prejuízo, lembra? O banco só reporta lucro. Os acionistas veem o banco como lucro. Imagine se o banco fosse reportar o prejuízo dos 63 milhões de endividados. O número não bate aí, né, gente? 63 milhões de endividados com lucros bilionários, né? E alguém está pagando essa conta. E esse alguém é quem está adimplente. Eu não estou incentivando você se você está conseguindo pagar suas dívidas, legal. Mas o que eu estou mostrando para você é você tem que escolher a dívida que você mantém pagar e a dívida que você vai pegar o dinheiro dessa dívida e vai investir. Entendeu? E vai guardar esse dinheiro. Lógico, tem todo um preparo, existe um risco, existe uma série de coisas, tá ok? E você precisa conhecer um pouco de leis e tá a par disso. Mas aqui eu vou te ajudar, Olha, dá uma olhada nisso aqui, de alguns alunos que eu ajudei, tá? Essa técnica é uma técnica que tem lá dentro do Dívida Zero, tá bom? Dentro do nosso treinamento. Aqui, ó, uma conta 159 mil, aplicada uma técnica. A gente tem aí algumas técnicas que é o bebê abandonado, tem uma técnica que é tudo ou nada, que é cabo de guerra, algumas técnicas de negociação. Eu aprendi várias técnicas de negociação, inclusive com alguns gerentes de banco, tá? Eu não posso revelar o nome deles, lógico, senão esses caras, né, tem até um risco aí, né? Eles são muito poderosos. 159 por R$2.000. Outro aluna do Dívida Zero. Olha só, ela tinha uma dívida de 35 mil, ela conseguiu, né, colocar em 75 parcelas R$100. Isso dá R$7.500, usando a técnica do Dívida Zero. Outra aluna aqui, ó, a briga dela era com consignado. Mesmo consignado, dá para fazer algumas estratégias, né? Ela até menciona o nome dos bancos aqui, ó. Ela foi, ó, paguei tanto, economizei R$52, paguei tanto. Ela tinha muitos consignados, muitos, né? E hoje ela já é investidora. Sim, eu levei alguns meses para internalizar. As pessoas às vezes demoram um pouco, gente. Cada um tem o seu processo. Mas depois que você entende a técnica, é só aplicar. Simplesmente você aplica a técnica de negociação. Simples, é isso que você precisa fazer. A pergunta, como é que eu pago minhas dívidas? É aqui, aplicando a técnica e ponto, entendeu? E investindo dinheiro. 26 mil, pagou 7 mil, legal? E aqui tá aqui as fases de negociação. Como eu falei, a gente tem aí o bebê abandonado, o cabo de guerra, o tudo ou nada. Esse tipo de técnica eu ensino lá dentro do Dívida Zero, não dá para ensinar aqui em 3 aulas, tá? Com bastante critério. Mas basicamente eu vou falar o que você tem que fazer. Primeira coisa, você tem que priorizar as dívidas. Você tem que saber qual dívida você deixa de pagar e qual dívida você continua pagando. Qual é a primeira dívida que você tem que honrar. Você tem que saber isso. E não adianta você seguir conselho de youtuber, tá? De youtuber.
de dica de internet, isso aí não funciona. Ah, paga a dívida mais cara, paga a dívida mais barata, paga de maior juros, paga de menor juros. Não, essas dicas não funcionam. Eu sou engenheiro e eu engenhei uma ferramenta que eu chamo de priorizador de dívidas. É uma ferramenta que a gente coloca as dívidas lá e ele já autocalcula. A gente dá algumas notas que eu chamo de fator crítico da dívida. E lá já mostra qual dívida a gente tem que pagar. É uma ferramenta engenheirada. Tudo que eu tenho, o meu curso inteiro é engenheirado, é desenhado, né? A gente chama, né? É designer. Depois de definir a estratégia correta, lá no treinamento a gente ensina qual a estratégia para cada tipo de dívida. Pô, dívida do consignado, a estratégia é diferente de uma dívida de cartão. Dívida, por exemplo, de ativa é diferente a estratégia. Dívida ativa é difícil negociar, você tem que entrar numa anistia, etc, né? E você define a estratégia para dívida com parente, com agiota, é outra estratégia. Então você tem várias estratégias lá, né? Cheque especial, a gente mostra a estratégia para cada tipo de dívida, você define a estratégia. Muito simples, é uma caixinha e você vai escolhendo. Depois você vai fazer os preparativos para essa negociação, né? Você não vai chegar lá no banco, a minha dívida é 100 mil, vou pagar 2. Não é assim, existe um preparativo, existe todo um preparativo, existe toda uma negociação, entendeu? Você tem que saber fazer isso, né? E durante a negociação, como você vai fechar? Você não pode se mostrar muito ansioso. Quem tá muito ansioso é aquela coisa, né? Come cru, não tem jeito. E aí como você chega no acordo e o que você deve exigir? Você deve exigir que eles retirem do Bacen também seu nome, que eles retirem também, né, do Serasa, né, fazendo, e você paga a dívida. Você vai pegar o boleto e pagar a dívida, e aqui você tem que ter esse dinheiro para honrar essa dívida, né? Se você, agora sim, Carlos Galvão, eu não tenho dinheiro para pagar essa dívida, eu não estou ainda na fase aqui de negociação, então sua fase é antes, sua fase é a fase de educação financeira, legal? Só que a educação financeira, toda essa parte de educação financeira, eu ensino lá no Dívida Zero. A gente tem um método que tem 8 passos para você chegar até aqui e pagar sua dívida, tá bom? São 8 passos. E uma coisa que eu vou te falar é o seguinte, né? O método é diferente de habilidade. Você não precisa ter habilidade nenhuma, você não precisa ser um economista, você não precisa ser um engenheiro como eu, você só precisa seguir um passo a passo, uma cartilha. Só isso que você precisa. Eu vou mostrar mais os 8 passos, né, do Dívida Zero na aula 3. Eu vou mostrar passo a passo como funciona o método de Dívida Zero, tá ok? Na aula 3. E eu também vou falar para você de como você faz, o que você tem que fazer para fazer parte do meu grupo seleto de alunos. Do grupo seleto de alunos, eu sou DZ, que a gente chama dos DZs. E quando que eu vou abrir a inscrição do Dívida Zero para que você concorra a uma vaga, tá bom? Beleza? Eu vou falar isso na aula 3. E aqui é o seguinte, né? Vou aproveitar também na aula 3 e eu vou falar os 3 pilares da liberdade financeira. Você precisa saber, depois de pagar sua dívida, sua meta lembra que eu te falei? Minha intenção é que você tenha liberdade financeira. Sair das dívidas só é um meio do caminho, você tem que mirar lá no alto, essa é a sua meta, liberdade financeira. Então os 3 pilares para você construir liberdade financeira mesmo com dívidas, tá? Esses hoje são os pilares que você vai transformar você num investidor de sucesso. Recomendo fortemente você anotar na sua agenda aí, na sexta-feira, às 9 horas da manhã, anota na sua agenda, coloca um alarme aí no seu celular, vamos criar um compromisso, eu liberar a aula, vocês assistem, legal? É a última aula dessa semana, depois a gente deve ter uma aula no domingo, e fica atento aos e-mails, ou no grupo do WhatsApp, ou no Telegram, e você pode clicar aqui embaixo, né? Aqui embaixo aqui no grupo do WhatsApp, no Telegram, entra lá e você vai ser avisado, tá bom? Beleza? Então vamos lá, pessoal. Então é o seguinte aqui, ó. Outra coisa, eu quero ouvir de vocês o que vocês acharam dessa aula. Comenta aqui embaixo, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Estamos juntos na missão e vejo você na quarta-feira no nosso próximo vídeo.